quarta-feira vai ser menos quente. A previsão é de sol entre nuvens para todas as regiões, do litoral à serra. A média das temperaturas é a seguinte: a mínima fica em 23 e a máxima em 28 graus. E só para você ter certeza, o calorão que tem feito no mês de abril não é comum para essa época. Inclusive foi registrada a marca histórica que não acontecia há mais de 100 anos. Quem explica melhor esse assunto e toda essa reviravolta no clima é a meteorologista Estael Cias. Na verdade, é fora de época. As pessoas têm sentido um grande desconforto neste mês de abril e não é por acaso. A gente tem uma situação de um bloqueio atmosférico, que é uma massa de ar seco que está retendo a chuva no Uruguai, pegando municípios gaúchos de fronteira com o país vizinho, mas o Vale dos Sinos, a Grande Porto Alegre, está dentro dessa massa de ar seco que não deixa a chuva avançar. E principalmente desde a última sexta-feira, as temperaturas têm sido muito altas e históricas. No final de semana a gente chegou a ter 36 graus em Porto Alegre, uma temperatura que nunca havia sido registrada em um mês de abril desde 1910, quando começou a se registrar a temperatura em Porto Alegre, e desde 1910 não havia sido registrado 36 graus no mês de abril, e além disso foram 3 dias consecutivos com temperatura acima de 35 graus. Isso nunca tinha acontecido, isso não havia acontecido nem mesmo no verão desse ano. E mais, em 106 anos de dados, apenas 7 vezes a temperatura passou de 35 graus e 3 vezes dessas 7 foi agora em abril de 2016. Então não é por acaso que as pessoas têm sentido calor. Esse calor ele é excepcional para essa época do ano, e a boa notícia é que tem um refresco à vista, mas o desconforto ainda segue nas próximas noites e madrugadas, porque o calor não é só à tarde, é também durante as noites e madrugadas, e o que deve favorecer esse refresco é a mudança do vento, que tem predominado do quadrante norte. Hoje nós temos um dia muito ventoso em toda a Grande Porto Alegre, rajadas de 50, 60 km por hora, e esse vento está trazendo, reforçando a chegada do ar quente, vindo de norte das regiões tropicais, e quando ele passar a soprar do quadrante sul, vai trazer ar mais frio, e aí finalmente a gente deve ter uma situação mais normal, mais típica para essa época do ano. Na medida em que traz o ar mais frio, traz também a chuva, a instabilidade, né? Então a temperatura alta aliada à umidade do ar elevada, então a gente tem 34, 35 graus com umidade de 40 a 50%, a sensação que a gente tem é de que a temperatura estivesse perto de 40 graus. Então o efeito da umidade na temperatura elevada é do organismo reter calor, porque o suor é um mecanismo de resfriamento do corpo. Quando a umidade do ar é muito alta, há uma dificuldade para haver o suor. Então esse mecanismo de defesa até do nosso organismo acaba tendo dificuldades de ocorrer e faz com que a gente sinta muito mais calor do que realmente está acontecendo. E já não é pouco calor que está acontecendo, então realmente a sensação é de muito desconforto. Inicialmente a gente sai de 34, 37 graus, vai para temperaturas na casa de 25 a 27 graus, já é um bom de um refresco. Na semana que vem a gente tem um quadro até de alerta para chuva, já a partir de domingo a gente deve ter bastante chuva aqui na Grande Porto Alegre, e aí a temperatura reduz ainda mais, ficando na faixa de 22 a 23 graus. Então realmente temperatura bem mais típico, normal. A temperatura média para abril aqui na Grande Porto Alegre é algo em torno de 25 graus. Então a gente vai ficar perto do que é normal, perto da média histórica para a região metropolitana. Isso vai interferir no inverno, o que a gente está vivendo agora? Não necessariamente. A gente sempre fala e a gente observa isso na nossa experiência, que a atmosfera tem um mecanismo de compensação. Então quando a gente tem extremos de calor no verão, geralmente para compensar, para equilibrar, acaba tendo extremos de frio no inverno. Então esse é o inverno que não deve ter influência do El Niño. Ano passado o El Niño não permitiu que o frio chegasse aqui, então fica uma expectativa sim de que a gente tenha mais frio do que 2015 e períodos muito gelados para compensar esse calor pode vir a ocorrer sim.